esse juiz responde essa mulher, responde essa viúva. Jesus usa essa parábola para contar essa história e falar para nós a importância da oração, queridos irmãos. A importância de orar da maneira certa, a importância de saber o que está acontecendo conosco. Amados, eu não sei o que você passa, eu não sei o que você experimenta, eu não sei as suas dores, eu não sei as suas dificuldades, mas você sabe. Talvez eu esteja aqui pregando hoje, falando para uma pessoa que se sinta tão indefesa, como essa viúva da parábola que Jesus conta no Evangelho. Talvez eu esteja falando para uma pessoa aqui, que se sinta também tão discriminada, como essa mulher se sentiu. Talvez você fale assim, mas eu não sou viúva. Tudo bem, mas talvez você tenha alguma doença grave. Talvez você está com a sua empresa à beira da falência. Talvez você está com problema com seus filhos. Talvez você está passando por dificuldades que só você sabe, Só Deus e você sabe o que você realmente está passando. E Jesus fala a respeito disso, e ele é muito, eu adoro quando Jesus fala, porque ele fala coisas profundas demais. Porque ele disse que a viúva tinha um adversário, amados irmãos. A minha Bíblia é clara quando diz em João capítulo 10, versículo 10, o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então qual é o adversário da viúva e qual é o nosso adversário? Quem veio para roubar, matar e destruir, para tirar toda a nossa alegria, para tirar toda a nossa paz, para tirar toda a nossa felicidade, para fazer com que os pais não conversem com os filhos, para fazer com que os irmãos briguem, para fazer com que as empresas vão à falência, para fazer com que as doenças apareçam na família. Tudo veio, amados, por causa do adversário, por causa do diabo e Satanás, por causa do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Amados, então nós temos um adversário, nós temos um inimigo, e nós não temos quem nos defenda, como disse essa palavra, nós não temos quem nos defenda. E aí Jesus dá a dica, ele fala assim, olha, não fica pedindo da maneira errada, não vai nos lugares que não resolve, não faz coisas da maneira que não funciona, mas peça ao juiz. Quem que é o juiz? Amados, porque eu queria ficar explicando essa palavra teologicamente a noite inteira se eu pudesse. Por quê? Porque os juízes, tinham as classes lá em Israel, eram os sacerdotes, os profetas e os reis. Era a autoridade máxima, mas na época dos romanos não tinha rei em Israel, então tinha o sacerdote, mas antes dos sacerdotes, lá no livro de Crônicas, conta a história também dos juízes. Então naquele momento, o juiz, Jesus estava se referindo talvez à autoridade máxima, que aquela mulher pudesse buscar. E qual é essa autoridade máxima? O Senhor Jesus, amados. O Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o juiz que julga com justiça. Os homens vão te julgar pelo que você tem, querido irmão. Os homens vão te julgar pelo que você veste, mas Jesus julga você com misericórdia. Jesus te julga com misericórdia. Jesus tem um coração compassivo. Eu não ia contar esse testemunho, mas eu vou contar. Eu estava vindo para cá agora para pregar a palavra do Senhor. Agora, exatamente há uns 40 minutos atrás. Parei meu carro na frente da catedral. Estava eu, minha esposa e minha mãe. Descemos do carro. No que descemos do carro, 2 garotos. Um de 18 anos, outro de 19 anos. Parecia que estavam usando drogas e um estava com uma garrafa de pinga. E ele chegou para mim e disse assim, moço, me dá R$1 para tomar uma pinga. Aí eu olhei para ele e falei assim, meu Deus do céu, e agora, Aí o Espírito Santo do Senhor falou assim para mim, dá R$1 para ele. Eu falei, mas Deus, eu vou dar R$1 e o cara vai tomar pinga, está errado. Mas quando Deus fala, eu não faço isso em casa, eu vou no que Ele fala, sabe? Peguei, abri minha carteira e falei assim, está aqui R$1. Só que aí ele falou assim para mim, olha, eu estou sendo sincero com você, estou pedindo R$1 para tomar pinga. Eu tirei R$1 e falei assim, e eu estou sendo sincero com você, eu estou te dando R$1, mas para com isso em nome de Jesus. Nisso minha mãe já estava lá no Xandericórdia, já estava ali rezando. E aí ele pegou, olhou para mim no meu olho e falou assim, você é católico? Estava com o meu crucifixo do lado de fora. E falei assim, sou católico. Ele falou assim, você não reza por mim? Eu falei, claro que eu rezo. Coloquei a mão naquele garoto, comecei a orar pela vida dele. Minha mãe também começou a orar, minha esposa começou a orar. Ali na frente da Praça da Catedral, Começamos a orar. E aí eu falei para o outro, e o outro estava meio desconfiado, O outro estava com a pinga meio balançando para lá e para cá. E eu falei, e por você eu posso rezar? Ele, vai para mim também. Eu falei, então eu vou para você também. Aí eu peguei e comecei a orar ali por ele. E aí terminou a oração, ele pegou e falou assim,
obrigado pela oração. Você conhece alguma clínica onde eu posso procurar? Eu falei assim, olha, eu não tenho nome de clínica aqui comigo não. Vai ter o grupo Raio de Luz ali agora. Vai lá e me espera na saída. E se você não for lá amanhã, 3 horas da tarde, eu estou aqui para te levar numa clínica do jeito que for, do jeito que puder, porque Jesus é o Senhor. Amado, você tem que orar, você tem que avançar, você tem que ganhar almas, porque Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Aí o Pedro pode falar assim, né? Mas o que tem o testemunho a ver com a pregação? Tem a ver, eu vou te contar o que é. Falamos de oração, né? E aí na hora que eu saí de lá, eu fiquei pensando assim, mas será que eu fiz a coisa certa, né? Que a gente, apesar de rezar, apesar de todo e tal, você fica pensando, né? E fala assim, meu Deus, né? Como? E aí eu fui conversar com as meninas antes de começar o grupo de oração. O Senhor me falava assim, Alex, talvez aquele real que você deu para ele tomar pinga, evitou ele de fazer um assalto e machucar alguém depois. Sabe? Então, onde está o erro? O erro está na gente rezar pouco, amados. Se você reza, você vai transbordar a oração, você vai transbordar Deus aonde você estiver. O que Deus disse para Josué, capítulo 1, versículo 3 ou 4, se eu não me engano. Deus disse para Josué assim, Josué, aonde você pisar a planta do teu pé, eu vou te dar. Eu vou estar com você como estive com Moisés. Amado irmão, o diabo não tem mais a chave de nada. Ele tinha a chave da morte, ele tinha a chave da condenação. Mas a minha Bíblia diz que Jesus desceu à mansão dos mortos, arrancou a chave que pertencia ao diabo, e nenhuma cadeia mais prendem aqueles que acreditam no nome do Senhor Jesus. Amados, peça pela tua família, peça pela tua casa, peça pelo teu trabalho, peça pelo teu ministério. É possível um avivamento, é possível os milagres acontecerem, é possível a bênção acontecer. Sabe o que acontece com nós católicos? Às vezes nós nos acostumamos com as coisas, né? A gente fala assim, Deus abençoe, né? Deus faça isso, Deus faça aquilo. E nós não temos dimensão no que significa essas coisas. O que significa você falar, Deus te abençoe? O que significa você falar, Deus te proteja? O que significa você fazer algo por alguém? Amado, biblicamente falando, a palavra bênção significa o pedido de um poder para fazer algo sobrenatural. É muito forte isso, querido. O que significa isso? Significa que as coisas naturais, significa que aquilo que é fácil de fazer, você vai conseguir fazer. Mas o favor sobrenatural, sabe, você conseguir falar com aquele teu filho que está se escondendo dentro do quarto, aquele teu filho que parece um estranho quando entra dentro da tua casa, sabe, você conseguir tirar o teu marido do álcool, você conseguir tirar a tua filha da prostituição, você conseguir tirar a tua empresa do buraco. Amados, tem coisa que é só espiritualmente que nós conseguimos. E nós temos que orar, e nós temos que orar, e nós temos que clamar. E não pode ser só uma oração da boca para fora, tem que ser uma oração com o coração em chamas, querido irmão. Há uma grande diferença da oração da boca para fora e de uma oração em chamas. É fazer como Ana fez. Ana, a mãe de Samuel, né, conta lá no livro de 1 Samuel. Ana não podia ter filhos, e a cunhada, a mulher que tinha o marido dela, que naquela época o homem podia ter 2 mulheres, né, Penina, né, se eu não me engano, ela tinha filhos e ficava tirando sarro dela. E ela falava assim, você não pode ter filhos? Eu posso. O que Ana fez? Ana não ficou resmungando. Ana foi, chorou diante do Senhor, derramou seu coração e falou, aqui eu vou derramar o meu coração. O sacerdote olhou para ela e falou assim, você está embriagada, sai daqui, vai sarar o teu vinho. E ela disse, não, eu não estou embriagada, eu estou clamando a Deus. Meu amado, as pessoas podem falar que você está embriagado, a pessoa pode falar que você está louco, as pessoas podem falar que você ficou fanático, mas você sabe onde você está batendo, você sabe que juiz você está importunando. Você está importunando o Senhor dos Senhores, você está importunando o Rei dos Reis, você está importunando o Príncipe da Paz, você está importunando o Leão da tribo de Judá, você está importunando a estrela da manhã, você está importunando aquele sol que nunca para de brilhar, você está importunando aquele que realmente pode fazer algo real pela tua vida, amado irmão. Peça ao Senhor, se aproxime de Deus. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, Deus está pronto para nos dar infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou imaginamos pedir, amado irmão.